Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Cinti Invest. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico e que abala alguns relacionamentos. Então vamos lá. Você que vai casar, que casou recentemente e tem dúvidas de como organizar as contas, as finanças, equilibrar sonhos e responsabilidades financeiras, esse episódio é para você. Casei, e agora? Como organizar as contas? E para a gente falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Cíntia. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas depois ela vai falar um pouco mais, nos trazer a tua experiência, falar um pouquinho quem é a Paula. Tá bom. E ela, a Paula Faraco, é graduada em administração e pós-graduada em negócios internacionais pela FAI Business School em Curitiba, Paraná. Ela é curitibana. Trabalhou por 16 anos em empresas de diversos tamanhos e segmentos, sempre atuando nas áreas de gestão e organização financeira, tesouraria e auditoria contábil. Olha a experiência que essa mulher tem, hein, Paula? Isso aí. Cíntia, obrigada pela essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto, né, polêmico, como você disse. E como a gente estava conversando ali, né, antes da gente começar, eu também parabenizo por, sem feminismos, né, mas por sermos mulheres conversando sobre esse assunto, dinheiro, finanças, organização, porque muitas mulheres, inclusive no relacionamento, têm essa dificuldade, né? Então, parabéns aqui para nós. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu já agradeço. adorei o papo que a gente teve, que antecedeu. Gente, olha, hoje promete, vai ser muito interessante. É bom. E você, então, há 16 anos na área, me fala um pouquinho Sim. dessa sua paixão por esse universo. Isso. Desde criança, né, a gente acaba meio que indo para um lado, né? Ou eu vou ser humanas, exatas, né? E eu era das exatas, eu tinha facilidade. E quando eu me formei em administração e acabei indo para essa área de números, né? Na hora que quando eu me formei e fui realmente trabalhar. Então, eu sempre trabalhei na área financeira e, né, como você falou, diversas empresas, diversos setores, empresa familiar, multinacional. Então, acabei pegando essa experiência, que é muito boa. Casei, vim para Londrina, né? Eu estava em Curitiba, vim para Londrina. E quando eu casei, eu trabalhei aqui também em empresas e eu falei, não, agora eu quero ter, né, filhos, então eu acho que não quero mais ficar em empresa. Sempre tive o desejo de ter algo meu, né? De gerenciar, de ver como que era eu gerenciando algo meu. Por acaso, né, algumas amigas, me ajuda, né, você é tão organizada. E era uma coisa minha, de organizar a planilha, de gostar de planilha, né, meu salário de estagiária, depois, né, eu gostava sempre dessa... teve isso na tua vida, presente. Sempre. Uhum. E as amigas perguntando, eu falei, sabe que eu acho que eu vou para esse lado, né? Vi que estava dando certo, que eu estava indo bem. Fiz um curso nessa área em São Paulo. Aí vieram as filhas. Quando a mais nova nasceu, já tinha uns 6, 8 meses, a gente estava na pandemia. Falei, agora eu vou para valer. Abri o Instagram, falei, agora eu vou divulgar meu trabalho. E sempre estudando, porque não é fácil, né? Que nem a gente comentou. Finanças, ela é muito emocional. Então, a gente tem que estudar, tem que realmente estar sempre se atualizando, porque a gente também precisa entender da psicologia, né? Além de entender de números, né? Saber a base ali, precisa entender da psicologia, porque, que nem você falou, tem muito comportamento envolvido, né? Com a organização financeira. O mundo dos investimentos, como a gente estava falando também. Então, você já me contou que você fica ligado em tudo, porque faz parte da organização financeira. Sim. Então, o estudo é constante mesmo, Sim, Paula? é constante. E é uma área, assim, né? Essa profissão hoje é algo que me realiza muito. Fico muito feliz com esse trabalho, que, querendo ou não, tem um propósito, né? Ajudar pessoas, você vê as pessoas, assim, chegando... Tem gente que senta na minha frente chorando. E, né, e aquilo dá certo no final. Então, estou muito realizada com esse trabalho. Dá pra ver que sim, é muito interessante, né? Quando a pessoa é apaixonada pelo que faz, seus olhinhos brilham quando você tá falando. Os olhinhos dela estão acesos aqui, coisa mais linda. Eu gosto. Ô, Paula, bom, então vamos começar aí a trazer esses assuntos. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Então, hoje a gente vê várias situações, a gente estava comentando, cada casal tem as suas, como eu posso dizer...
características, seus hábitos, né? Seus hábitos, unindo duas pessoas que já têm hábitos individuais. Isso. Cada pessoa enxerga a questão financeira, a questão da família de uma forma. E aí, quando junta essas duas pessoas, tem muitos desafios. Tem. Que pode impactar de forma boa ou ruim no casamento. Né? A educação, né, que os nossos pais trazem para a vida de cada um, até então, a gente, né, esse assunto, finanças, organização financeira, ele é uma coisa nova, né? Então, assim, as pessoas não tinham. Então, realmente, então tá, é isso que eu aprendi, é isso que eu vou levar para o relacionamento. Nunca ninguém parou para pensar, não, eu preciso conversar, né, para dar certo, para organizar. E eu acredito também que por questão, assim, você, quando você está no relacionamento, você quer impressionar. Então, assim, eu não vou falar que eu ganho R$1.000, né? Ai, como é que eu vou falar? Então, assim, tem essa questão, assim, que demora para conversar. Ninguém gosta, assim, é meio que íntimo, né? Assim, conversar sobre quanto que você ganha, né? É uma pergunta indiscreta que você, né? Todo mundo fala, você vai perguntar quanto que você ganha? Mas, no momento que você está no relacionamento com uma pessoa em que vocês vão se juntar, em que, né, é uma vida só, né, como, né, diz na Bíblia, é um corpo só se unindo, né, então, esse é um assunto que tem que ser conversado, né, você acaba sabendo problemas de saúde, vocês vão decidir coisas juntas em comum, apartamento, casa, se vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, é um assunto que tem que ser conversado antes de casar. E com bastante verdade, né? Que nem você falou. Porque é compartilhar o que realmente vai acontecer. Porque senão fica aquela coisa ilusória. Ou não conversa, porque às vezes tem pessoas... Eu acho que principalmente os casais mais novos, né? Eu acho que com maturidade, os relacionamentos mais maduros, que começam um pouco mais tarde, acaba que tem mais... É mais franca a conversa. Já bota os pingos nos is e já é mais resolvido. E eu acho que acabam vendo que é melhor. Conversar. Sim. Lá pelas tantas, eles falam, não, a gente deveria ter conversado, tá tudo meio embolado. E é muito melhor, né? Eu vejo, assim, os casais que eu atendo, até na minha vida, quando conversamos abertamente, de forma sincera, os problemas que temos, né? Que todo mundo tem seus problemas individuais, mesmo dentro de um relacionamento, até com finanças, fica muito melhor do outro te ajudar, né? Então, eu acho que tem que entrar num relacionamento. Claro, tá namorando, ainda é algo meio... incerto. Tudo bem, mas na hora que começa a ficar sério, então vamos casar. Isso, então vamos, né, organizar tudo isso. É um assunto que tem que ser conversado e deixar de lado. Deixar de lado não, mas alinhar, principalmente essa questão de a educação que eu tive, como eu penso e como nós vamos fazer a partir de agora. Porque como eu penso, pode ser muito diferente do que a outra pessoa pensa. Isso. E aí que às vezes começa a dar os atritos. Sempre. Até porque, o que eu penso, Paula? A gente já vem de uma cultura da sociedade. Isso. Se a gente pegar, né, sei lá, 50 anos atrás, tinha muito patriarcado implantado. Então, era o homem que era o provedor da casa, do lar. E a mulher, muitas vezes, não trabalhava fora. Exatamente. Né? Então, a mulher não tinha essa preocupação de... gerar renda para a família. Mas tudo foi mudando, ainda bem. Né? E a mulher criou essa independência financeira, a mulher também contribui para a renda de casa. Sim. Às vezes existe um desequilíbrio, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, dos salários. Então, com o que cada um vai contribuir, né? E tem tantas questões, gente, que envolvem essa questão do relacionamento. Mas hoje você vê, então, como um grande benefício quando isso é ajustado já antes de qualquer... aliança na mão. Até porque quando a gente conversa assim, quais são os maiores problemas de um relacionamento? Tá bom, pode ser traição, pode ser... Mas as finanças, o dinheiro, é um dos primeiros, tá? Pode ser por dívidas, pode ser por como que a gente vai fazer, perder um emprego. Então, essa questão tem que ser bem conversada e alinhada. Sempre. Porque é um dos problemas e causa, talvez, uma separação. Talvez, né, uma das pessoas está com algum problema financeiro, não compartilhou com a outra, daí começa a chegar brava em casa, tem gente que entra em depressão, muitas pessoas, então, causa sim, então é um assunto que tem que ser
É bem importante. Bem importante. Antes de eu fazer algumas perguntas aqui que a gente vai entrar mais para a prática do dia a dia, você já pegou muitos casos? Muito. Não, mas de mulheres que falam. Isso é engraçado, gente. Da mulher que compra escondido do marido. Muito. Muito. Compra as roupinhas escondidas do marido. Até porque, assim, ó, quando eu atendo casais, eu acabo olhando todas as contas. Eu pego extratos bancários, extrato de cartão de crédito, eu abro tudo, destrincho tudo, classifico tudo. Uhum. Então, assim, daí às vezes eu mando uma pergunta. Ah, gente, ó, aqui tem um Pix de R$200 pro João. Uhum. O que é? Você vê assim na resposta. Ai, não lembro. Ah, isso é do cartão dela, né? Então, assim, deve ter sido. E você vê que não é. E muitos, assim, como você já tem a prática, né? Como eu já trabalho há um tempo com isso, tem o nome que vem no extrato do estabelecimento. Uhum. Que geralmente não é aquilo, né? Tipo, restaurante, hambúrguer gostoso, vem lá. Paula Faraco Lanches. Uhum. Então, no extrato vem Paula Faraco Lanches. Eu já sei o que é. E então, eu já falei, ali é vestuário e tal. Assim como já veio coisas de homens, de sites que eu não posso falar. E daí tem umas classificações que, assim, as pessoas realmente não sabem. Ou são valores pequenos, daí eu classifico assim, não classificado. Uhum. Morre o assunto. Eu, quando organizo a minha planilha financeira e eu não lembro onde eu... Assim, porque eu vou passando tudo no cartão, para uma organização. Às vezes não lembra mesmo. Às vezes não lembro, eu tenho o meu setorzinho de gastos, que Uhum. eu sei que foi, assim, gastos que eu tive, que eu não vou lembrar nunca do que foi. Às vezes tem mesmo, né? Eu que anoto todos os centavos, tem horas que eu falo, gente, mas foi 2 semanas atrás. Isso, eu caio no mesmo dilema. Mas voltando, tem sim. Tem mulher que chega e também tem os homens que fazem coisas, porque também tem, a gente pensa assim, a mulher que é a mais consumista, que é isso, o homem não gasta tanto. Mas não, tem o inverso. Tem homem que gasta muito e gasta escondido. E tem muito. E aí você vira, além da consultora financeira, você vira psicóloga do casal. É mais psicologia do que... É assim, 70% comportamento, 30% finanças, organização. Tanto que naquele curso que eu fiz em São Paulo, foi assim, não lembro, mas uns 10 dias. Teve uns 3 dias só com psicólogos, conversando. Eu falava, Jesus amado, porque é isso. Não, né? porque é emoção, né? Porque os números, a parte da organização é exato. Né? Você faz as contas, apresenta, mostra, o cenário é esse. Isso. Agora, tudo que envolve o dia a dia, o comportamento, que nem você falou, a emoção, às vezes fuga de alguma coisa, às vezes prazeres imediatos que fazem as pessoas gastar mais, tá tudo envolvido a psicologia. Então, totalmente. Não tem como fugir. Até essa questão, assim, às vezes eu chego pro casal e falo assim, olha... Vocês estão gastando muito com, exemplo, lazer. Tá? Vocês estão gastando R$3.000. Eu acho que seria ideal, de acordo com o salário de vocês passarem a gastar 2. Uhum. É muito fácil. Você vai gastar 2. É uma conta ali que eu fiz, é número. Aí a pessoa chega, não, eu preciso realmente, né? O casal conversa, então tá, nós vamos gastar 2. Ele não consegue. Entendeu? Muitas vezes ele não consegue. Por quê? Porque você tem que dar um passo para trás. Uhum. Tem um casal jovem que eu tô atendendo, eles falam, gente, mas a gente é jovem, a gente quer sair com os amigos, final de semana, o que a gente faz? Então, entra a psicologia, né? Daí, nesse caso, eu não gosto de ser muito radical, né? Porque números é uma coisa. Então, eu falo assim, olha, então tá, você vai querer gastar com lazer? Tudo bem, então você vai ter que compensar em alguma outra parte, porque isso é importante para você, né? A sua emoção falando, e eu entendo, né? Mas vai ter que abrir mão. Se você está aqui para se organizar, alguma coisa, né? Vai ter que fechar ali a conta. Aí você já faz esse alerta, então. Já, tem que fazer. Eu aprendi que no começo eu ficava assim, tá bom, né? Mas agora você tem que dar umas broncas. Tem que se posicionar. Tá, você até pode, mas ó, a consequência é essa. Isso. Ô, Paula, e a questão da conta? Conta conjunta, conta separada, o que você vê que funciona mais? Uhum. Assim, ó. Não tem o que é certo, o que é errado, tá? Porque eu já vi das duas maneiras funcionar muito bem. O casal, ele se dá muito bem utilizando as duas formas. Ou 3, vamos pensar assim. Porque tem uma conta só, né? Em que o casal manda o salário, a renda para aquela conta. Todo o salário. Independente. Você ganha 2, eu ganho 5, é tudo ali. Ali vão pagando as contas e, né, bem conversado, a gente vê o que faz com o que sobra, né? Vamos pensar assim. Tem casais que têm contas separadas.
esse é meu, essa é a sua. E aí, eles podem fazer o seguinte. Então, nós vamos pagar os boletos, que acho que daqui a pouco a gente entra, cada um o seu. E tem... Qual que era a terceira? E tem uma forma que, assim, eles têm... cada um tem uma conta separada e eles fazem uma conta conjunta para pagar as contas principais. Certo. Entendeu? Então, querendo ou não, essa terceira é uma divisão. Acho que até funciona melhor, talvez, para a maioria, ou não tem essa proporção, então, assim? Você sabe que, assim, eu vejo mais conta conjunta. Uhum. O que eu vejo mais, na verdade? Assim, ó... Você recebe o teu salário que o banco paga no banco X. Uhum. Automaticamente passa por uma conta em que é dos dois. Mas, automaticamente não. A pessoa passa. Só que ao invés dela passar 5, ela passa um pouco menos. Uhum. Porque daí paga as contas. Daquele que sobrou, ela gasta do jeito dela. Então, mas o que eu vejo geralmente é uma conta só e todo mundo, os dois, né, gastando dali daquela conta. Eu prefiro. Eu utilizo dessa forma. Eu acho mais organizado. O dinheiro nosso. O dinheiro nosso. Eu estava comentando com você. Na minha família, eu fui criada assim, meus pais. É nosso. Né? E aí, é o que a gente vem comentando. Porque as coisas têm mudado. Não é todas as famílias que funcionam da mesma forma. O homem, às vezes, pensa diferente da mulher. Então, é um momento de uma conversa muito delicada para definir essa questão das contas. Isso. Assim, ó, eu acho que nós vamos falar, para todas as respostas nas perguntas que a gente vê aqui, é comunicação. Né? Até já indo para o final. Uma dica, conversem. Conversem muito. Porque às vezes sente assim, nossa, mas não quer dividir comigo porque, sei lá, não pensa que não vai ficar comigo para sempre. Porque começa aqueles questionamentos, né? Não confia, ou porque quer fazer outra coisa com o dinheiro, não tem planos comigo. Então, às vezes, a pessoa começa a levar muito pro então pessoal. Entendeu? A pessoa começa a levar muito pro pessoal e aí gera uma briga no relacionamento que às vezes não tem mais nada a ver com o dinheiro. Então, assim, eu acho que funciona melhor, até porque quando as pessoas chegam até mim, elas estão desorganizadas. Já teve casais, assim, ó, de verdade, as pessoas não acreditam, mas eu tive que filmar no meu computador para mostrar. 5 contas correntes, 7 cartões de crédito. Nossa. Um usava dali, outro usava dali, passava para um, passava para outro. Eu falava, gente, cancela tudo, usa uma só que vocês vão se organizar melhor. E foi o que eles fizeram. Então, assim, às vezes, quando tem cada um a sua conta, acaba se perdendo. Você tinha que pagar esse boleto, você esqueceu, então dá para eu pagar? Acontece. Então, dá para eu pagar, eu vou pagar com juros, e daí já começou a briga. Daí esses juros, sabe? Daí um paga pro outro, porque já não dá certo. Então, tem que ser bem conversado. E nessa questão, o que você acha? Que também existe várias teorias, vários métodos de organizar as finanças de um casal. 50-50, ou a questão do proporcional. Então, se for a conta... Se não for uma conta junto, eu digo, cada um tem a tua, mas vamos juntar aqui para pagar as despesas fixas, né? Você acha, como que você trabalha com os seus clientes? Olha, muitas vezes eu voltei essa pergunta eu fiz a eles. Por quê? Porque eu queria estimular eles a conversarem e eles chegarem. Num acordo. Isso. Mas aí, quando eles me perguntam, eu acho ideal que seja proporcional ao salário. Até porque, assim, vamos pensar. Uma pessoa do casal, um ganha 7, o outro ganha 3. As contas a pagar são 8. Tá. Vai dividir 4 para esse que ganha 3? Não dá, né? Ou que sobre, vamos pensar, sobre R$500. Aí lá vem aquela questão. Tá, mas sobrou esse R$500, do teu sobrou 1.000, mas é dos dois. Então, por que dividiu? Então, por que não junta tudo? Eu acho justo essa questão de, quando é separado, de ser proporcional. Se for diferente, aí eu quero que o casal converse e eles decidam. Porque às vezes não surge o questionamento assim, homem. Não, porque você vai no salão, você faz isso, você faz... Porque às vezes a mulher acaba tendo, mas proporcionalmente em valores, talvez o homem gaste com outra coisa até do mesmo valor. Mas assim, não, você vai no salão, você faz isso, você faz aquilo, e aquele conceito que você falou de que a mulher gasta mais. Tem muita briga sobre isso? Tem. E quando, assim, até eu abri uma caixinha no Instagram, falei, mandem essas perguntas, e era sobre casal. E foi um amigo meu que mandou assim, o que fazer quando a esposa gasta demais? Aí eu respondi, mas não porque era ele, um amigo, porque eu sabia. É o que eu respondo. O problema não é da sua mulher. O problema é seu. O problema é de vocês dois, que não conversam. E não aliem... Nossa,
Alinham. E não alinham isso, Aham. entendeu? Então, assim, se ela gasta e você sabe, em que momento vocês tiveram uma conversa para estabelecer, olha, né, vamos tentar... Não teve. Então, ela vai continuar gastando porque ela acha que tá tudo bem. Aí ele sai falando que ela gasta, Mas quer que venha uma solução externa, exatamente. um milagre Entendeu? Um aconteça milagre. ali e fala, não. Por isso que eu sempre estimulo. Conversem, conversem. Sempre. Vai vir, assim... Tem um casal que eu tô atendendo, que é esse casal jovem, né, que querem sair. É tão legal que, às vezes, a consultoria começa e eles mesmos já falam assim, eu vou jogando, olha, o que vocês acham de fazer isso? Na próxima reunião, eles chegam com um monte de papel, assim. Porque a gente conversou, aí esse dinheiro a gente vai fazer isso. Eu falei, pronto, esse era o meu objetivo. Era que vocês conversassem. Vocês aprenderam a conversar. Se ainda não resolveu, se ainda estão endividados, é isso. Vocês começaram uma conversa que era algo que vocês não tinham, né? Porque uma consultoria, né, uma organização financeira, ela não começa num mês e 4 meses depois termina. Não, é algo que você tem que deixar para o resto da vida do casal. E o que é mais importante é essa conversa. O que você quer, o que eu quero, o que nós vamos fazer... que é a base de tudo, e não tem. Então tá, nós vamos ter conta separada? Nós vamos ter, mas vamos conversar para ver como vai funcionar. E viver bem com isso depois. E também isso. estar aberto a repensar e ter uma nova conversa, caso não esteja funcionando. Com certeza. E, Paula, eu penso assim, que também quando existe essa organização, isso já é provado, que o casal que organiza as finanças juntos, eles prosperam juntos, prosperam mais, né? E isso falando de curto, médio e longo prazo. Quando a gente traz para a vida de investimentos, que é essencial eles olharem para isso também como casal, para o futuro, porque depois vem filhos e vem objetivos, vai fazer uma viagem, vai comprar um imóvel, né? Que entra no comprar ou alugar. Tem tanto planejamento que tem que ser feito para a vida. E quando o casal pensa junto e organiza e consegue visualizar até uma receita para o investimento, através, né, do que vem dos dois, provido dos dois, o casal vai ter um futuro muito mais tranquilo financeiro, não é? Porque teve essa conversa, sabe? Porque alinharam os desejos, porque tanto algo de curto, médio, longo prazo, porque eu sou exemplo disso. Eu e meu marido somos exemplos disso. A partir do momento, porque nem sempre, a gente, nem a partir do momento que a gente casou no mês seguinte, era aquela coisa maravilhosa. Não. A gente teve nossos problemas, a gente teve momento em que, o que nós vamos fazer? Tá faltando dinheiro? Será que a gente tá gastando demais? Apesar de toda a organização, né? Mas é importante um momento em que a gente se alinhou, a gente conversou e falou, não, agora a gente precisa mudar. Então, quando começa, então vamos guardar dinheiro, qual que é o nosso sonho? Eu tenho um sonho, você tem outro. Porque tem essa questão individual. Vamos respeitar isso tudo. E o nosso em conjunto? E o que nós vamos fazer? Daí entra até a parte dos investimentos, que eu acho muito legal. Coloca, né, num lugar para tal sonho. A reserva de emergência, que eu acho que a gente vai falar depois. Então, assim, você pode alocar, fazer lugares diferentes para aquilo. Então, ter essa conversa, né? Mais uma vez, essa organização realmente prospera. É uma preocupação a menos quando as coisas estão organizadas. Né? Porque eu vejo muita gente chegando e falando assim, Paula, a gente não está dormindo porque está tudo bagunçado. Então, quando está tudo alinhado num casal, por mais que, poxa, a gente está com uma vida muito simples, a gente queria morar num lugar legal, melhor e tal, mas está tudo organizado, é uma dor de cabeça a menos. É uma paz. Uma paz no relacionamento, porque fica mais leve. Exatamente. Porque já existem os outros desafios que é do relacionamento em si, né? E eles vão juntos, né, em conjunto, estabelecer alguma meta. Então, nós vamos guardar R$100 por mês, porque a gente tem um objetivo em comum. Então, é que nem fazer dieta. Sabe quando um tá fazendo dieta e o outro não? E daí você vai comer um hambúrguer. Não dá certo, né? Então, os dois têm que estar alinhados, tanto para o meu sonho quanto para o seu. E essa questão do sonho, eu acho que é uma hora que pega, né? Na tua consultoria, porque assim, os sonhos, falando de forma individual, da mulher, são muito diferentes dos homens. Em realização pessoal mesmo. Sim. Né? Às vezes, para a mulher, o carro tanto faz. O homem tem o objetivo de ter tal carro, tal modelo de carro. E aqui a gente está falando de todas as classes sociais, independente do padrão de vida da pessoa. Independente do sonho. Independente dos sonhos. Vai ter sonho. Da mulher, sei lá, é alguma coisa talvez
da parte de imagem, de estética, de estudo, de profissão. Aham. E aí tem o que você falou em conjunto mesmo, que geralmente é o lar, é a casa, ou uma Sim. viagem. Sim. Até a viagem às vezes dá atrito, né? Um quer ir para Aham. um lado, outro quer ir para o Uhum. outro. Aham. E como que é isso? Depois eles acabam, você consegue mostrar? Não, como que você organiza para que eles não entrem num acordo? Sim. Primeiro, quando os casais chegam até mim, eles estão desorganizados, com dívidas. Então, a maior preocupação deles, o sonho em conjunto, é organizar aquilo. Ah, é porque geralmente quando procura a consultoria é porque não tá... É assim, Paula, eu primeiro preciso resolver, eu não consigo nem pensar. Aham. Eu nem sei. E eu pergunto, sempre na primeira reunião, tá, eu entendi, tudo bem, mas o que. Agora, digamos que eu te dei R$1 milhão, Tá tudo resolvido, dívidas o que pagas. vocês querem fazer? E às vezes eles não têm resposta. Sabe por quê? Porque eles não conversam. Eles deixam guardar. Eu nem sei. Deixa eu parar pra pensar. Mas no fundo tem um monte de vontade, no só que fundo na hora tem, no fundo tem. Então, assim, aí, quando eles começam a ver essa organização, então é que talvez que tá uma dívida, aí eles começam a ver uma luz no final do túnel, Aham. sabe? Mas quando tem, vamos dizer assim, que chegam, né? Eu vou dizer por mim, quando a gente, né, tá com as finanças organizadas, a gente tem dinheiro guardado. Esses tempos atrás, eu gosto de jogar tênis, e eu cheguei pro meu marido e falei assim, ele gosta bastante de esportes, mas é algo meu. Eu falei, amor, vamos... Teve o Rio Open, que é um evento que teve no Rio de Janeiro. Aham. Eu falei, vamos pro Rio Open? Tipo, era totalmente meu. Ele sabia. E ele tava num dia, assim, muito ruim. Eu falei assim, ai, não vai dar certo. Ele, vamos. Eu fiquei tão feliz, assim, que ele topou, porque ele sabia, porque as coisas estavam alinhadas. Assim como eu tenho certeza, eu sei dos sonhos dele. E quando a gente... se tem uma preparação, uma organização financeira, uma reserva, com certeza eu vou querer fazer. Aham. Então, tem que ter. E, claro, a gente tem nossos sonhos em conjuntos. Então, assim, eles primeiro chegam querendo organizar, é o maior sonho. Estando É organizado. dormir. E eu acho que depois que eles se organizam, que eles começam a pensar. Eles têm, mas eles não conversam. E eu acho que tem que ter até a priorizar os sonhos. Então, assim, o que acontece? Às vezes, organizou a questão financeira, só que ainda está meio apertado, vamos supor, se é a condição de um casal. E aí surge a questão desse campeonato que você queria ir. Aí tá apertado o orçamento. Aí o marido fala, não, então vamos. Ou, não vou, porque daí a gente vai abrir mão do outro sonho que eu queria. Por que o seu primeiro e não o meu? Sim, tem, né? Mas eu acho assim, ó. Quando eu começo, né? Qualquer pessoa que vai se organizar, eu digo assim, que tem pessoas que precisam fazer, mas não querem. Tem pessoas que querem, mas elas querem, elas precisam, elas chegam até mim e elas desistem. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que querer muito. E que daí você consegue. Entendeu? É uma coisa assim, aquilo te motiva, sabe? Eu digo que o meu trabalho ele igual de um nutricionista, né? Tanto eu passo a dieta, é a pessoa que faz. Sim. Mas quando a pessoa quer mesmo emagrecer, ir pra academia para ter uma vida saudável, ela vai. Ela acorda cedo. Porque ela quer. E ela sabe que não é mês que vem. Mês que vem ela até pode estar um pouco melhor, emagrecer um pouquinho. Mas para atingir o resultado, é a longo prazo. Então, ela tem que querer muito fazer dar certo. Não é só eu preciso, não tô dormindo e tal. Porque é muito fácil você... Ou melhor, é muito difícil você mudar alguns hábitos que você tem. É muito mais fácil você estar naquela situação do que se esforçar muito e mudar até mesmo para atingir um sonho. Porque o sonho parece muito distante. Parece. E às vezes os primeiros passos são desconfortáveis. Muito. Né? Mas A são mudança são os primeiros, sabe? E depois... eu não sei se você ouviu falar assim, vai ficar sem doce durante 2 semanas. Nossa, aqueles 5 dias. O corpo pede, Jesus você fica, amado. né, parecendo E depois... que precisa. E depois... Você nem melhora. sente mais falta. E com as finanças é a mesma coisa. Eu falo assim, gente, eu quero de vocês 3 meses preenchendo a planilha. Porque não é para sempre que eu quero que vocês E vai ser preenchem. difícil? Vai. Vai, eu falo, é um saco. Você não vai gostar. Eu vou ficar no seu pé. Só que aquela coisa que dizem, você é adulto. Você Sim. precisa. Tem que fazer, Tem então. que fazer. Eu não vou fazer.
você me contratou. Você está gastando seu dinheiro com mais uma coisa. Então, então a pessoa tem que querer fazer. Ela tem que entender que aquilo, esse processo, é o que vai mudar a mentalidade dela. É o que vai fazer ela atingir os sonhos. Porque esses pequenos hábitos que ela tem, que não deixa ela mudar, são hábitos, como pensar assim, de curto prazo. Exemplo, comprar uma roupa. Momentâneos. Então, ela vai tendo pequenos hábitos, pequenos prazeres momentâneos, com uma compra ali de uma roupa, mas que não vai usar, que ela podia ter guardado. E eu vejo muitos casais que, ao invés de gastar com supérfluos, vamos dizer assim, né, eles guardam. E daí começa a viciar. Em guardar? Eu acho que você, não sei se você sabe bem, mas assim, começa a viciar. Tipo, eu não quero gastar esse dinheiro. Ah, entendi. A gente tem guardado um dinheiro para trocar de carro. Não vou trocar. Eu vou ficar com o carro que eu tô, porque agora eu quero algo maior. Agora eu quero fazer esse dinheiro render. Não que seja uma pessoa assim que, eu não vou fazer mais nada, vou só guardar dinheiro. Não, não é isso. Mas tem também, né? Tem. E assim, às vezes acho que eu sou assim, não, você só tem que economizar e não tem que fazer. Não, eu não sou assim. Mas ela começa, realmente aquilo se torna algo mais prazeroso. Então, ela tem uma consciência diferente, sabe? Ela se sente melhor fazendo isso do que aqueles... Ela fala, ai, gente, olha como eu era. Agora eu gasto melhor. Mais consciente. Mais consciente. As minhas decisões são melhores. Então, até porque a pessoa que compra... ali no momento, por impulso, ou para satisfazer alguma falta, um cansaço, uma tristeza, se arrepende depois. Se arrepende. E aí, fica mais irritado, depois acaba comprando mais. É uma compulsão que vira mesmo, né? Então, por isso que é importante até o casal estar bem alinhado nessa questão. Nós vamos fazer juntos, nós vamos se organizar juntos para a gente atingir algo juntos. Então, assim, vou ficar monitorando o que a gente está fazendo. Aí que vem uma organização, entender o que você está gastando, né? Classificar as despesas, ter essa planilha para visualizar, para que em conjunto saiba, o casal saiba aonde eles estão gastando, porque eles, quando chegam até mim, eles não sabem. É tudo um achismo. Então, você sabe, você tem noção. Por isso que daí, pro resto da sua vida, você não precisa mais preencher uma planilha. Porque você já entendeu como é o seu perfil de consumo. É só manter o dinamismo. É só manter, é só ver onde que você tem que, né, melhorar. Agora, você sabe o que fazer se daqui 1 ano você acontecer algo, ou você perdeu o seu emprego, né? Então, como você vai administrar isso, né, com o seu cônjuge para poder atingir outros objetivos. E essa questão de ter um objetivo, isso a gente já falou aqui e a Paula também trouxe. Ter o objetivo, ter o plano traçado, construído em conjunto, no caso do casal, é tão importante, porque o dia a dia se torna muito mais tranquilo, porque eles já sabem onde querem chegar. Exatamente. Ou tanto que precisa para conquistar aquele desejo, aquela vontade. É aquilo que eu estava falando, que a gente faz daí de... Não vamos gastar. Eu e meu marido, a gente tem né? Um sonho, algo grande. Em valores, é algo grande. Então, assim, vamos viajar, tal lugar? Não vamos. Ah, tá, não, mas não que eu não deixe nunca de viajar. Vamos pensar em algo mais barato. Tinha um casal, assim, que eu falei, vocês precisam economizar nos centavos. Porque aqui, nesse cada centavo importa. Eles, mas a gente gosta tanto de sair jantar porque no final de semana, porque a gente tem uma vida corrida. Realmente, eles têm uma vida que é trabalhar das 8 às 9 da noite, tem filha, Falei, tudo bem. Mas por que vocês não escolhem, então, 2 finais de semana no mês? Não deixa de fazer. E escolhe, talvez, um restaurante melhor. Que você pague, né? Ao invés de 300 aqui, escolhe um que você vai pagar 400, que é melhor que aquele 300. Entendeu? Então, assim, não deixe de fazer, mas põe o pé atrás, em prol de um objetivo maior. Tudo também vai depender do sonho, que nem você falou, do tamanho do sonho. Mas os dois unindo força, seja para economizar centavos ou economizar milhares, né, em prol de uma realização maior, se o casal estiver alinhado, vai acontecer. E vai acontecer em harmonia. Isso. Eu acho o que é mais legal e importante dessa organização financeira, não é só em números, não é sobrar dinheiro ou conseguir mais coisas, é a harmonia que o casal vive. E isso traz paz e leveza para a relação. Isso mesmo. É isso que eu vejo. Nem tem que falar, é exatamente isso. Agora, paz, porque assim, né? gente, vamos combinar que relacionamento já não é fácil, dia a dia, comportamento, desafios,
parte emocional, um dia você tá Sim. de um jeito, outro dia tá do outro, tem um trabalho, filhos, né? O casal que tem filhos, que já tem ali esse desafio. Imagina se tiver o problema financeiro É. ali também. E é bem isso, saber o que, que o outro quer, o que, que eu quero, o que, que nós dois queremos. O que é importante O que é pro outro? Vamos fazer importante, então um sacrifício para também Como estão as agradar nossas o outro. contas, né? Vamos organizar, então, para a gente poder atingir. É isso Agora, sobre a reserva de emergência, que você até citou. A gente fala muito da importância de ter a reserva de emergência. mesmo. A reserva de emergência, a gente calcula ali que pelo menos 3, né, a 6 Isso. Me- valores, meses, né, de custo fixo, né, Uhum. que você precisa ali, que são os gastos com alimentação, transporte, Sim. saúde, né, moradia. 3 a 6 meses seria o ideal. Quando é com casal, qual o principal desafio? O casal, ele consegue organizar isso? Os casais estão construindo essa reserva de emergência? Eles estão. Aham. Eles, assim, não todos, Tem, né? mas tem a consciência de que precisa mas ter. eles têm. E tem alguns, é que eu gosto assim, ó. Né? Como eles chegam até mim sempre com problemas, com uma desorganização, vamos nos organizar primeiro. Porém, não vamos deixar de investir, de guardar um dinheiro. E eu falo, nem que seja R$ 100 para ter o hábito, Uhum. né? Então, assim, volto de novo ao exercício físico. Você quer emagrecer? Você não vai sair correndo. Aham. Então, comece com uma caminhada de 10 minutos. Para quê? Para você criar o hábito de todo dia você acordar e fazer algo, se movimentar. Aí, você vai melhorando a cada, né? Então, criou o hábito. E aí, sempre coloco, né? Olha, você tem que guardar exatamente isso. E vem daquele funcionamento, né, que a gente já falou. Então, vamos conversar, vamos destinar uma conta. Às vezes, assim, o que eles fazem, não só casais, né? Mas é se sabotar. Né? Então, assim, então vou guardar aqui. Tem muita, né, conta digital, agora, tipo, Nubank, as caixinhas ali, que você clica e já resgata. Né? Era o caso da poupança, já clica e resgata. Aham. Então, assim, meio que é para uma reserva de emergência. A reserva de emergência tem que ser, né, essa liquidez. Mas eles estão fazendo da forma errada, assim. Estão resgatando para a forma errada. Né? Vamos dizer Você assim, diz assim que eles resgatam qualquer urgência que surgir. não é bem uma urgência. A urgência é assim, faltou para pagar o jantar. Isso. Ah. Não, até assim, ó, você não Gastei tá se muito organizando, daí você fica sacando o dinheiro que você guardou, sei lá, guardou 500, daí a conta ficou 500 negativo. Tá, mas não é uma emergência, é porque você não se organizou. Aham. Ah, tudo bem, eu preciso cobrir a conta para não pagar juros, mas não era para estar essa conta negativa. Mas a pessoa já se escora isso. Então eu né? gosto Já de fazer, sabe às que tá vezes, ali. assim, aqueles investimentos que você só pode resgatar daqui a um ano, sabe? Umas coisas assim, para justamente eles saberem. E eu gosto muito de falar, acredito até que você fala bastante sobre isso, que entrou o salário, já guarda. Como se fosse um boleto para pagar. Essa é a parte do investimento, Essa é a né? parte do Não, é a investimento. melhor estratégia. Se paga primeiro. Se paga primeiro. Então, assim, olha, a gente ganha tanto, vamos guardar 10% e tal, né? Porque, né, tem essa questão de, 50% a gente gasta com os gastos essenciais, guarda 10%, 20%. No caso de um casal, de uma pessoa com... Não, você vai guardar quando você tá conseguindo e depois você vai melhorar. Pelo menos guarde um pouco. Eu juro pra você, nem que seja 10. Mas depois você 20 chega no reais. mundo ideal pra tua vida ali, Depois né? você Pra tua chega organização. no mundo ideal. Mas é uma questão que eles vão decidir entre eles. Eu gosto de incentivar a criar o hábito, Uhum. independente do valor, né? Dentro da organização ali, eu vejo que é possível, porque todo mundo tem onde enxugar. Uhum. Tem. Se Né? olhar bem, 200 se reais planilhar. é assim, muito fácil. Então, gosto muito de incentivar isso, essa reserva de emergência. Explico. Eu gosto também de chamar de reserva de oportunidade, Aham. porque já aconteceu assim: a gente vai trocar um apartamento e eu preciso. Vou chutar, tá? Eu preciso dar 500 mil à vista, que daí eu vou ganhar um super desconto. Uhum. Então, pega esse 500 mil que está investido, porque você vai ganhar um desconto. Então, né, querendo ou não, é uma oportunidade. Depois começa a construir, Uhum. né? Ou não saca tudo, porque eu gosto, assim, às vezes, de ter alguma coisa ali. Isso. E daí, né? Então, dá uma entrada de 400, alguma coisa assim. Mas Para aproveitar a oportunidade, Pra aproveitar o a valor estava oportunidade. investido, mas você falou, gosto sempre de deixar um pouquinho. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, assim, que é a reserva de emergência mesmo, né? Vamos supor, se o casal não tem reserva de emergência, os dois dividem as contas. E precisa do salário, a receita dos dois para pagar as contas. De repente, acontece alguma coisa, um
deles fica desempregado. Sim. Aí as contas dos próximos meses não fecharão. E aconteceu isso comigo. Aconteceu? Aconteceu. Eu estava com um casal, assim, querendo ou não, a gente se envolve, né? Era uma consultoria que era para durar 4 meses. Eu comecei assim, eles não faziam, e eu falava, e eu ia dando chance, ia dando chance. Chegou no 5º mês, eu falei, gente, não, eu vou dar um basta, olha, se organizou, né? E daí, numa reunião, o homem chegou e falou assim, olha, eu perdi meu emprego, e agora eu não sei o que fazer. E eu falava, Jesus, nossa, amada, bem no meio Não, na hora que eu encerrar, eu falei, gente, não posso abandonar. Nossa, agora é meu trabalho, vai mesmo. Entendeu? E daí, aí ele chegou e falou assim, bom, agora eu vou procurar emprego, e eu precisava saber qual é o salário que eu preciso, adiantando um pouco o assunto, qual é o salário que eu preciso para poder suprir as minhas... Eu falei, não sei. Você não faz as coisas. Como é que a gente vai saber se até você não fez? E eu falei assim, lembra que eu te falei, para todo mês você guardar tanto? Se você tivesse guardado esse tanto porque era possível, você ia ter pelo menos um mês, que né, não eram esses 6 meses, mas você ia ter um mês de folga, Pelo que é um menos mês que você talvez ia precisar acelerar e procurar um outro emprego. Dele, Eles não tinham reserva, então? Não, e eu tava desde o começo. Gente, vocês conseguem guardar isso aqui. Vocês conseguem. Daí começa a enrolar. Na hora que ele sentou na minha frente, mas eu queria chacoalhar. Você aprendeu na dor. Ai, eu fiquei tão brava desse, né? Tem que falar assim. Falei, olha, né? Então é isso. Eu não sei porque vocês não conseguiram, vocês mesmos se achar, né? Me responder todas as perguntas. Mas desde o começo que eu falei que vocês podiam guardar tanto, era assim um mês que você precisava. E aí vira um bolo só. É porque as pessoas... Não, desculpa. Não, é isso mesmo. Porque daí tem cartão, não sei o que, começa a virar aquele bolo e não tem como pagar aquilo tudo. E é bem isso. As pessoas, elas querem ser ajudadas. Elas querem organizar. Mas elas não querem fazer a parte delas. Não. E aí não tem como fazer um milagre. É igual quando você vai ao médico ou nutricionista, que nem você falou. Se você não responder as perguntas do médico, o médico não vai conseguir passar um diagnóstico. Sim. Vai pedir exame e tal, mas se você não respondeu nem qual exame você tem que fazer, o médico não vai saber. Exatamente. Proceder. E tem horas que eu já dei esse exemplo. Eu falei assim, olha, se um médico vê que você tá ruim, que você tá mal, e fala que você tem que fazer esses 3 exames, e você não faz, a culpa é do médico? Então... E foi o que eu falei. Falei, olha, eu estou falando, mas eu não posso chegar na sua mão e preencher. Ou né? fazer por você. E fazer porque por não você. tem como você entrar na vida da pessoa assim e ver tudo que ela faz, ou o que ela pensa, os objetivos que ela tem. E aí só vai piorando. Só vai piorando porque a pessoa não quer... É muito difícil, vem daquilo que a gente conversou no começo. Ela vem com hábitos, ela vem com uma educação, e é muito difícil, mas isso é do ser humano. Você, assim... Tem pessoas que conseguem com facilidade se adaptar à mudança, mas muitas pessoas não. Inclusive, olha que coincidência. Tem uma amiga minha de Curitiba que me ligou. Fazia tempo que eu não conversava, assim, né? A gente conversa, mas ela me ligou e falou, preciso da sua ajuda. Ela vem, né, de uma família que sempre teve condição. Então, quando ela era solteira, ela tinha tudo, mais um pouco, tudo muito confortável. Ela casou. Ela casou bem, também tinha tudo, e ela se separou. E a renda dela reduziu, e ela falou pra mim, ela falou, Paula, eu não consigo deixar aqueles hábitos que eu tinha, que era tudo muito confortável, para me adaptar a essa minha nova vida. É o padrão de vida, a pessoa não consegue É muito difícil voltar. E isso acontece com o casal. E isso acontece muito, que eu já conversei com o casal, é o seguinte, exatamente isso. Você vem de uma família, talvez, que tem muito... Só que você não vai casar com uma família. Você vai casar vocês dois com o salário de vocês dois. Então, qual vai ser o padrão de vida de vocês dois de acordo com esse salário? E a pessoa tem que ir para essa união já sabendo, consciente e aceitando. Entendeu? Não adianta depois querer exigir algo que nunca existiu. Eu morava numa casa, que eu tinha uma funcionária que ajudava, eu tinha não sei o quê. Não, se agora você vai morar, você não vai ter dinheiro para pagar tudo isso. O que você vai fazer? E às vezes é muito difícil, e aí que começam as brigas, porque essas coisas não foram alinhadas. Ô, Paula, e também existe os casais, que é o que a gente também quer fortalecer muito, né? Essa questão do equilíbrio entre o casal, porque ainda tem casais, a gente estava comentando isso antes, que a mulher às vezes não sabe o que está acontecendo.
na questão financeira. Sim. Então, não sabe os bens que tem. Eu já atendi casais, né, que infelizmente o marido morreu na pandemia e aí a mulher não sabia acessar um aplicativo, não tinha senha de banco. Ou se acontece uma separação também que a gente vê muito, a mulher acaba saindo prejudicada. Sim. Porque a organização ficou em torno do homem, o homem que comandava as finanças em Sim. casa. Sim. Eu acho, assim, ó, vem, acho que de uma cultura, né, que a gente falou, né, é sempre o homem e tal. Mas eu até conversei num um outro podcast que eu fui convidada, sobre exatamente isso. O quanto os homens estão perdendo, né, de incluir a mulher na organização. A mulher, ela, querendo ou não, ela é um pouco mais atenta. Tem mais tato, né? Não que o homem não seja organizado, ele é. Mas eu vejo na minha casa. O meu marido, assim, tem uma divisão, tem tarefas diferentes. Então, assim, ele sai, ele fica o dia inteiro fora. Eu falo, deixa que eu assuma essa responsabilidade de organizar. Porque se eu for ficar ligando, falando, você tem um boleto, você tem que pagar, ele tem que parar, ele tem que... Então, assim, de acordo com a nossa realidade, eu faço essa parte e eu organizo muito bem. Eu mostro... Então, às vezes, os homens perdem isso, né? E muitas mulheres, realmente, você vê, o casal senta na frente, você vê, assim, que ela quer saber mais, que ela quer participar mais. Então, eu começo a vender... Até é um papo de... Eu já ouvi falar que é vendedor de apartamento, de carro, ele vai para a mulher. Porque é a mulher que toma a decisão ali final, o emocional e tal. Então, eu vou para... Nesses casos, assim, eu foco na mulher, eu vou conversando, eu vou perguntando, eu vou... Por isso que tem, assim, sentem e conversem. Mostrem, né? Porque se eles estão ali, é porque eles querem se organizar e é em conjunto, né? Porque senão o homem não ia. E já aconteceu. Você deve ter muitos causos para contar. É muito engraçado. Agora que eu tô parando para pensar, assim, podia fazer um livro. Já aconteceu um casal, eles tinham muito dinheiro. O homem não sabia, nem quando entrava, nem quando saía. Porque pessoas que às vezes têm muito dinheiro, o casal, assim, entra, sai e nunca fica no negativo. Entra muito, sai muito, mas ainda assim... E tá tudo bem, tem um padrão de vida, então assim, tá tudo confortável. E a mulher falou, não, a gente precisa organizar, porque agora eu quero fazer uma reforma na minha casa. E eu não... Ela era a preocupação dela. E eu não sei se a gente vai ter dinheiro, só que eu não tenho acesso a nada. Então, ela tinha uma preocupação com dinheiro que ela nem sabia. Tava no escuro. Vamos fazer a consultoria. Dela, eu vou fazer, mas meu marido não vai participar. Tudo que eu precisar, eu pergunto para ele. Falei, olha, expliquei. Falei, e não dá certo. Já não dá certo. Quando as contas são inconjuntas, que tem essa divisão, não dá certo. Aí, era uma confusão. Peraí que eu vou pegar o celular dele, que tá aqui comigo. Amor, eu escutava assim no áudio. Amor, qual que é a senha mesmo? Não sei o quê. Então, assim, é muito confuso. É desorganizado. A mulher que quer fazer algo organizado, que é fazer essa reforma, entrar dentro de um orçamento, não consegue. E, pelo que eu percebi, nem o homem é organizado. Então, assim, olha que bacana, se ela né? E ela tinha esse interesse de ficar dentro das finanças, de organizar aquilo, que era o interesse dela. Né? Ia ser bom para os dois, para o casal. Ia ser bom para os dois, porque ele, pelo que eu entendia, ele não... É que vai levando, às vezes ele tem uma organização mental do que tem que fazer, o que tem que pagar, onde que vai... Mas se não colocar no papel, não olhar, não ter uma visão geral, às vezes tá indo muito dinheiro onde não deveria ir. Às vezes algumas coisas que tinham que entrar não tá entrando. Não tem uma visão real do que tá acontecendo, o cenário, né? E assim, até acabei de lembrar, como que eu acho que a mulher pode entrar, então, né? Porque às vezes eu tenho assim, mas o que então ela faria, né? Pra ir entrando. Eu acho que é começar a mostrar esse interesse, né? Fazer umas perguntas, falar, amor, quanto que a gente tá gastando? Você quer que eu te ajude? Nossa, eu vi na internet uma planilha, o que você acha da gente se organizar? Porque provavelmente esse casal não conversa muito, assim. Né? Eu queria tanto... E tem talvez até o tabu de falar sobre essa questão do dinheiro também. Porque eu já sei de casal... Olha lá, mais um caso. De casal que tem conta separada, que um não sabe o quanto o outro ganha. Nem o quanto ganha? Não sabe. Você tem essas contas, eu tenho essas contas, tá ok pra você, tá ok pra mim. Não sabe. Bem individualista mesmo. Sim, porque daí a mulher veio me pedir consultoria
como era tudo muito separado, eu consegui fazer. E ela estava guardando dinheiro. O dinheiro dela, ela estava fazendo os planos dela. E eles tinham planos em conjunto? Assim, mas a gente pretende ter tal coisa junto. E eles, assim, eu vendo de fora, eles se dão muito bem. Então, não tem como julgar. Porque não você tem vê que como cada julgar. Um tem o seu tipo de organização. Cada um tem. E eu acho que eles devem conversar, mas eles não sabem muita coisa, assim, né? Essa questão de quanto ganha, de o que se faz com o dinheiro, não. Mas eles devem ter, porque eles têm. Eu vejo que eles fazem, eles atingem coisas, eles conquistam sonhos, né? Eles compraram uma casa, e eu sei que foi com o dinheiro dos dois, porque eu vi que ela deu uma parte. Entendeu? E tá tudo bem. Vocês veem que interessante, não importa como. Uhum, o que importa é que esteja bom para os dois, e não somente para um. Mas lembrei de outro caso. Nós vamos chegar aqui, nem sei se já passou nosso tempo, mas tem vários casos. Esse é bem interessante. Um casal em que ela se endividou, eram as contas separadas, ela fez uma dívida, ficou com, acho que com o cartão dela no negativo. E ela chegou, Paulo, o que eu vou fazer? Meu marido não sabe. Eu preciso resolver isso. Nananana. Tá, a gente foi tentando, não sei o quê. O que aconteceu? O marido chegou para fazer um empréstimo no negócio do trabalho dele no banco. Apareceu lá o bloqueio, porque... Aí começou a briga. Nossa, aí deve ser... Aí é briga, hein? Entendeu? Então eu falei... Imagine só. Então tem isso. Por quê? Porque não sabe, não conversa, quer fazer escondido, quer resolver antes do marido saber. Aí você não foi mais a consultora financeira, você foi a terapeuta, literalmente. Muitas vezes a terapeuta, né? Ô, Paulo, agora pra gente, assim, a gente ficaria contando, Sim, deve ter muitos casos que o pessoal em casa iria se identificar bastante. Sim. Né? Mas depois você vai falar suas redes sociais aqui, até o pessoal vai acompanhando, que eu acredito que você compartilhe lá também, Compartilhe. Né? Preciso compartilhar mais, mas compartilhe. Traz, porque é muito interessante. Ajuda outras pessoas a se organizarem, resolver os próprios problemas também. Mas assim, se for para o pessoal colocar em prática em casa, levar para a vida mesmo, para a realidade, quais as dicas, como você aconselharia? Falei certo? Falou. Eu falei errado. A dar os primeiros passos e a fazer essa organização como casal, desde quando começar a conversar, o que você passaria, assim, como dica? O primeiro de tudo é conversar, mas nunca brigando. Porque eu acho que, né, chega esse momento de tensão, já tá meio endividado, eu já quero participar, acho que já chega meio... Não, vai aos poucos, devagar, vai introduzindo o assunto. Vai, qual que é né, tentando descobrir seu sonho. A pessoa meio que já sabe, mas confirma, faz uma pergunta. Se a gente ganhasse 1 milhão na Mega Sena, o que a gente faria? E começa, olha, né, o fulano, eu fiquei sabendo que tá guardando. Nossa, que legal. Tem interesse em saber. Sei de pessoas que começaram a estudar por conta, investimento. Daí chegou uma vez na frente de um grupo de amigos e falou, e o marido... Então, assim, começa. Sim, tem que ter... Olha, vamos olhar nossas contas, tá? Esse é outro passo. Outro passo. Geralmente, o grosso das contas, para quem utiliza cartão de crédito, é onde está o problema. Olha, abre, mais uma vez, conversa. O que a gente precisa cortar, eliminar. Tá tudo bem isso? O que você acha? Vamos, né? Não precisa ter uma planilha. É legal ter uma planilha para visualizar? É mais fácil? Ajuda, né? Ajuda. Tem gente que já usou o aplicativo, daí se perdeu, porque o marido tem que atualizar e tal. Então, essa parte visual, a minha mãe, por exemplo, usa caderneta. Esses dias eu falei caderneta, ela me corrigiu, disse que não é mais caderneta, que não sei o quê. É o quê? É caderno? É bloco? É um caderno. É o bloco de notas. Bloco de notas. Mas é uma organização que ela tem, entendeu? Então, assim, tem que ter essa organização, essa conversa, tem que ter... uns objetivos, né, os sonhos individuais, principais, tudo para evitar conflitos, para todo mundo dormir em paz, para ter uma relação saudável, em harmonia, uma preocupação a menos, independente da sua situação financeira de renda, né? Então, assim, dormir tranquilo em paz. E entender que o dinheiro é uma forma, uma ferramenta para conseguir coisas, né? E ter uma vida mais tranquila. E não para trazer mais problemas. Exatamente. E nem dependência dele. Exatamente. Isso mesmo. A gente precisa olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Porque acho que ele veio muito... Esqueci o termo, assim, muito... visto de uma forma muito...
não muito bem vista, Não, muito bem era visto. bem Se tem isso. muito, era julgado Se também, tem muito, é quem não tem. julgado. Se a pessoa tem e compra um carro importado, ela não fez certo, ela roubou, ela não conseguiu, né? Assim, tipo, ela fez algum esquema, ela não fez por mérito. Então, mostra, assim, também que ele vem para você conquistar coisas, né? As pessoas não falam sobre dinheiro, mas querem ter dinheiro, né? Então... Nada mais é que o meio de troca. Se a gente É. pegar o dinheiro lá atrás, não existia, né? Era os alimentos, o sal, que era o meio de troca. Isso. Então, a gente tem que ver o dinheiro dessa forma. Isso mesmo. Paula, muito obrigada. Foi Eu uma que delícia. agradeço. Foi mesmo. Quer deixar suas redes sociais, pessoal, seguir lá? Olha, eu tenho, né, o meu Instagram que é @paulabfaraco, B de Boni. Eu tenho um podcast também, eu faço ele anual, assim, alguns episódios, né? Alguns episódios, termina, no outro ano eu faço. Chama Contas em Dia. Então, você consegue entrar também no Instagram, acessar, ele tá no YouTube e no Spotify. É só. Só tudo isso. Só tudo né? isso, Porque a né? gente sabe, o Não trabalho tenho dá pra fazer conteúdo. TikTok, não tenho LinkedIn tem, mas também não. Mas para saber bastante o conteúdo é no Instagram, né? Que eu compartilho bastante. Então acompanhem lá e tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Paula, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom. E vocês, obrigado também. Acompanhe o nosso conteúdo, né? Toda segunda-feira às 14 horas, lá no tarobá.com.br, o portal da Tarobá. Vocês vão lá na abinha podcast. Toda segunda-feira às 14 horas vai ter um episódio novo. Siga também Cíntia Calizotti nas redes sociais e compartilhe o conteúdo com quem vocês acham que precisa, que vai ser legal recebê-lo. E o próximo, como hoje a gente falou de casamento, como organizar as contas em casal, o próximo episódio vai ser como garantir o futuro dos filhos. E vai ser muito importante para você que tem essa preocupação com a vida financeira e com as realizações e conquistas dos seus filhos lá na frente. Até mais!